contar pra vocês enquanto eu como minha broinha aqui. Tô doida pra viver um amor na moral mesmo. Cara, nossa, a vida é boa demais. Amar é bom demais. Fiquei bloqueada por muito tempo. Muito tempo eu não queria saber de relacionamento, de pessoa. Ninguém entrando na minha vida. Tipo, apareceram várias pessoas legais que eu não tava disposta a ter nada. E acontece, eu tava num momento de me redescobrir. Mas agora, falar pra vocês, viu? Eu tô doida pra viver um romance. Porra, é bom pra caralho você ficar apaixonada. Nossa, é muito bom. Aquela paixão leve, gostosa, sabe? É tranquilo. Eles se entendem, que é paz um pro outro. Enfim, quero muito viver isso. Só não vivo agora porque tô no meu momento. Tô vivendo o meu momento ainda. Tipo assim, eu estou numa fase que agora, nesse momento, eu preciso focar em mim. Preciso, tipo assim, colocar como prioridade. Assim, vou continuar me colocando como prioridade mesmo no relacionamento. Mas agora eu preciso de um foco muito grande. Agora eu não posso. Principalmente no mês de junho, não posso namorar. Não posso viver um romance. No mês de junho é eu e eu e eu demais. E mais eu. Ali pra julho, setembro... pulei agosto. Ali um pouquinho mais pra frente, acho que já dá pra aparecer alguém, papai do céu. Já dá, já estamos querendo já. Pode mandar, pode enviar que vai ser bem recebido. Vou querer. Manda aí quem quiser, viu? Analisar os currículos. Ele não desistiu do amor. Ele desistiu de ser rejeitado em público. Existe uma diferença enorme entre essas duas frases. E é sobre essa diferença que este vídeo é. Eu achei que era só eu, gente, mas não. Existe um estudo que comprova que de 17% dos jovens brasileiros preferem ficar em casa do que sair na noite de sexta-feira. Gente, é muito real. Eu tô com 32 anos, carinha de 26, fogo no rabo de 16. É porque realmente, gente, eu tenho 32 anos, mas assim, o meu pique é uma coisa surreal que parece que congelou no tempo. Mas ultimamente eu tenho preferido ficar mais em casa do que sair. De verdade, eu fico pensando, gente, eu tenho meu ar-condicionado, eu tenho minha televisão, eu tenho minha Netflix, eu tenho minhas coisas. Pra que eu vou ficar igual maluco na rua, gastando dinheiro que eu não tenho, um joelho que eu não tenho? Vou ficar em casa. Então assim, quando eu vejo esses estudos aí, é verdade, sabia? É verdade. Mas e vocês, gente? Estão preferindo sair? Estão preferindo ficar em casa? Será que é a idade, gente? Porque eu não sou mais jovem não, hein? Não, sou jovem sim. Que isso, Nilton? Para com isso. Sou jovem sim. Em menos de 10 anos, o tempo médio que um homem solteiro passa em casa, sozinho, à noite, praticamente dobrou. Isso não é preguiça. Isso é uma equação de riscos e recompensa sendo recalculada silenciosamente. E quem perde nessa conta, no fim, são todos. Ô, gente, na moral, o que tá acontecendo com esses homens de hoje em dia? Os homens de hoje em dia não querem te convidar pra sair mais, não. O date que eles querem com você é dentro do carro. Vamos numa praça? Vamos ficar conversando dentro do carro? Não vou generalizar, não, porque não são todos. Mas a maioria. Ou então fala assim, vamos lá pra sua casa fazer alguma coisa? Nem intimidade tem ainda pra ir na casa da mulher, velho. Ir pra minha casa fazer bagunça? Sujar minhas coisas? Pra depois eu ter que limpar? Véi, chama a mulher pra sair, véi. A mulher quer fazer uma coisa diferente. Não precisa ser lugar chique, não. Tipo assim, restaurante e tal. Chama pra comer um sanduíche, uma pizza. Gente, tá dando preguiça, juro. O que tá acontecendo com vocês, homens? Cadê o romantismo? Cadê o cavalheirismo? Tá osso, viu? Nossa senhora. E se eu te disser que o homem que sumiu nunca sumiu de verdade? Ele só foi para um lugar onde ninguém pode rir dele. A pergunta não é onde ele está. A pergunta é, o que fez esse lugar parecer mais seguro que o mundo lá fora? Homens 40, 50, 60 a mais não querem mais se casar. Claro que não, cara, claro que não. Hoje, as coisas estão muito mais favoráveis para esses tipos de homens, tá? Mas é aquele ditado, solteiro sim, sozinho nunca. Estamos falando de casamento, aquela rotina diária que a religião da Idade Média, ortodoxa, romana, colocou como o certo. Né? Que o homem só seria feliz se ele tivesse casado, trabalho para casa, casa, trabalho. Só que não, se a religião falou isso, existe contraponto. Só que as coisas mudam. De repente, naquela época, até os anos 70, 80, 90, poderia ser uma realidade. Só que hoje nós vivemos uma nova realidade, onde um homem conseguiu encontrar felicidade, paz de espírito, vivendo só. Entende isso? Cara, eu não troco minha vida por nada. Fui casado 2 vezes, tive uma experiência maravilhosa, pessoas incríveis, somaram muito na minha vida, tive filhos, sabe? Cada um na sua amizade continua, não tem raiva, não tem briga, cara, tem maturidade.
Só que a nossa vida hoje, dos 40, 50, 60 a mais, estão maravilhosas, cara. Estamos cuidando, e para as mulheres também, tá? Mas tem aí, cara, são homens elegantes, maravilhosos, estão se cuidando, mulheres também. Então o tempo muda, as coisas mudam o tempo todo. Então hoje, realmente, eu acho que não tá valendo mais a pena você procurar casamento. Se acontecer, aconteceu. Mas você em busca disso, como era na Idade Média, não funciona mais, cara. Salve a solitude. Tem um som específico de solidão. Não é o silêncio do quarto vazio. É o som de uma notificação que não vem. E depois de um tempo, o corpo aprende a nem esperar mais por ela. Agora a modinha é o homem provedor. Vocês sabem o que é um homem provedor? Não sabe, né? Então vem cá que eu te explico. Homem provedor não existe para bancar a futilidade de vocês, não. Homem provedor, ele constrói, ele cuida, ele protege, ele pensa na família, pensa no futuro. Sinceramente, vocês mulheres não querem construir nada, querem apenas consumir. Querem um homem pagando a conta da vida que vocês sonham sem participar da construção dela. Shhh, que eu não terminei. Homem provedor, ele constrói patrimônio, legado. Homem provedor não é pai de dondoca. A geração que mais tem acesso a pessoas na história da humanidade é, ao mesmo tempo, a mais isolada emocionalmente que já existiu. Isso não é uma contradição. Isso é uma consequência. E ela tem nome, tem causa e tem solução. Mentiras que as mulheres contam. Primeira mentira, quero ir mais devagar. Não quer ir mais devagar coisa nenhuma, ela simplesmente está saindo com você e com outras pessoas e não decidiu com quem ela quer ficar e provavelmente não é você. Segunda mentira, eu preciso de um tempo. Mulher não precisa de tempo com o cara que ela gosta, ela precisa de tempo que ela quer experimentar outras coisas para ver se acha melhor, se não achar ela volta para você. Terceira coisa, eu sou assim com todo mundo, eu não me abro diretamente com ninguém. Mentira. Ela se abre com o cara que ela tem realmente interessado, que ela tem atração, ela faz tudo por ele. Quarta mentira, não estou pronta para um relacionamento. Não está pronta para um relacionamento com você. Quinta mentira e a mais clássica de todas, ele é apenas meu amigo. Entenda isso, não existe amizade entre homens e mulheres. Sexta mentira, só fiquei com 3 homens na minha vida. Mentira, ficou com muito mais. Poucas mulheres realmente só ficaram com 1, 2 ou 3 homens. A grande maioria ficaram com muitos homens. Sétima mentira. Meu celular descarregou, por isso eu não consegui te atender. Não, ela estava com outra pessoa e sabia que você ia ligar e não podia atender. Oitava mentira. Fiquei na casa de uma amiga. E a nona mentira é uma manipulação. Se você vai ficar desconfiando de mim, acaba tudo por aqui. Ela faz um jogo de manipulação para que você se sinta culpado de estar desconfiando dela. Existe uma cena que se repete, quase idêntica, em milhões de casas ao redor do mundo, todas as noites de sexta-feira. A luz do quarto está apagada, só a tela acesa. Do lado de fora, a cidade continua girando. Bares lotados, restaurantes com fila, aplicativos de encontro cheios de perfis novos. E ali dentro, um homem qualquer, entre 20 e 40 e poucos anos, decide mais uma vez que não vale a pena. Não porque ele não queira companhia, mas porque no cálculo silencioso que ele faz sem nem perceber, ficar em casa parece hoje a opção mais segura. Esse não é um fenômeno isolado, é um padrão. E padrões, quando se repetem em escala, deixam de ser sobre indivíduos e passam a ser sobre cultura. Durante décadas, o roteiro do relacionamento masculino foi praticamente escrito à mão. Você sai, você se arrisca, você aborda, você é rejeitado algumas vezes, aprende, tenta de novo, eventualmente encontra alguém. Doía, mas era um caminho conhecido, um mapa, ainda que desconfortável. O problema é que esse mapa foi feito para um mundo que não existe mais exatamente da mesma forma. E ninguém entregou o mapa atualizado a tempo. Porque hoje, o mesmo homem que antes precisava apenas de coragem para puxar assunto num bar, precisa lidar com um número muito maior de variáveis. Ele sabe que qualquer interação pode ser filmada, compartilhada, interpretada fora de contexto e exposta. Ele sabe que uma abordagem mal calculada
pode virar constrangimento público antes mesmo de virar uma simples história para contar depois. E, silenciosamente, o cérebro humano, que é, antes de tudo, uma máquina de evitar dor, começou a fazer uma conta muito simples. Qual é o risco de tentar contra o conforto garantido de não tentar? Eu estou solteira há 3 anos, depois de um término de relacionamento de 6. E nesses 3 anos, eu não saí pra nada, pra conhecer, assim, alguma pessoa, sabe? Tenho focado muito no meu desenvolvimento e no crescimento da minha empresa. Então agora é que eu tô me disponibilizando no mercado, quase 9 anos depois. E eu não faço ideia de como seria um encontro. Fico vendo tantos vídeos aqui na internet de homens, pop homens 2026, 2025, e eu fico horrorizada que eu realmente continuo mantendo a minha vontade de não sair, conhecer ninguém. E de todos os homens que tentam entrar em contato comigo através das redes sociais, eu excluo e bloqueio. Então, eu vou acabar ficando pra titia mesmo, mãe de pet, solteirona que viaja o mundo. Já tô vendo isso. E o mais contraditório é que o meu trabalho é comemorar a união das outras pessoas. E não importa o que eu tenha passado no meu outro relacionamento, eu não desisti de ter um relacionamento saudável. Eu ainda tenho esperança que exista algum homem que esteja disponível pra viver um relacionamento saudável comigo. Pra eu finalmente viver essa experiência, né, na verdade. É isso, eu não faço ideia de como seria um encontro e como vai desenvolver o meu futuro relacionamento. Não faço ideia, eu imagino que talvez seja através de alguma amizade, não sei. Sendo que, na verdade, eu só tenho amigo gay, então realmente eu não faço ideia. Porque os homens, depois que eles começam a namorar, eles perdem toda aquela vontade que eles tinham de ir pra festa. O que é extremamente engraçado, porque quando os caras eram solteiros, eles eram, tipo assim, os primeiros a quererem bater ponto lá, entendeu? E os últimos a quererem ir embora. E isso me revolta muito, porque eu tô há séculos implorando pra ir pra uma festa, mas a gente não vai, porque ele não tá afim. E aí, quando meu namorado finalmente aceita ir pra uma festa, o namorado da minha amiga não quer. Os caras só vão pra festa pra pegar mulher, é isso? Porque, tipo assim, as mulheres não, gente. A gente quer dançar e tudo mais, escutar música, mas vocês são pensados. E meu namorado super me acompanhava antes. E eu entendo que no começo do namoro, quando vocês acabaram de começar a namorar, tipo, tem aquele período, assim, eu acho que vai até uns 5 meses, assim, 5, 6 meses, de tipo assim, ai, eu estou tão feliz. A gente começa a namorar, a gente fica tão mais maduro e entende que não precisa dessa vida de festa e de balada e de música e de bebida. Mas a verdade não, tá? Isso é só uma fase, isso vai passar porque essa vida... Porque você vai sentir saudade, tá bom? Você vai sentir saudade. Como assim vocês querem começar a namorar e perder a vida social de vocês? Tipo, vocês vão ficar sem amigos, inclusive. Sabe? Tem que sair, por favor. Repare que isso não é sobre covardia. É sobre uma engenharia emocional nova, moldada por um ambiente completamente diferente daquele em que os homens mais velhos aprenderam a se relacionar. Um pai pode ter aprendido a paquerar numa festa de bairro, onde o pior resultado possível era um não obrigada. O filho aprendeu a se relacionar num ambiente onde o pior resultado possível pode ser viral. E enquanto isso acontece do lado de fora, do lado de dentro de casa, o mundo virtual foi ficando cada vez mais generoso com a sensação de companhia. Jogos online, onde você conversa, ri, compete e comemora com pessoas reais, todos os dias, sem nunca sair do quarto. Comunidades inteiras nascendo dentro de fóruns, servidores, transmissões ao vivo, séries e conteúdos desenhados, propositalmente para prender atenção por horas seguidas com uma eficiência que nenhum encontro real consegue competir. Não é que esses homens estejam fugindo do mundo. É que o mundo dentro de casa aprendeu a imitar cada vez melhor as sensações que antes só existiam lá fora: pertencimento, adrenalina, conquista, risada compartilhada. Só que sem o risco de rejeição, sem o custo emocional de errar na frente de alguém. Quinta coisa agora que acontece na vida de um solteiro cansado é preguiça de sair de casa, mano. Então, além de optar por rolês diurnos e sair sozinho, em contrapartida, tem a questão que pra você sair é muito difícil. Olha, eu posso falar por mim isso, eu sou um cara que dificilmente eu saio de casa. E não é por questão de, eu não quero me socializar, não quero ver gente, não quero... Tem um pouco disso também? Tem um pouco disso. Mas é que, cara, a gente que é solteiro, cansado, vamos abraçar a nomenclatura da coisa aqui?
A gente já se acostumou tanto em estar sozinho, em curtir a nossa própria companhia, e já criou uma rotina tão satisfatória pra gente, que é difícil a gente pegar e sair de casa, assim, sabe, por qualquer coisa. Tem a questão também que você, além de ter criado essa sua rotina satisfatória e tá na tranquilidade da sua própria presença, às vezes também você tem um projeto e você trabalha dentro desse projeto nos tempos livres, dentro da sua casa, na sua caverninha, no seu mundinho ali, e isso é gostoso pra caramba. Então pra que sair? Pra que pegar noitada? Pra que pegar festa? Pra que pegar balada? Pra que tá no meio de um monte de gente onde você vai ter que botar uma máscara social, fazer sala? Entendeu? Pra quê? É muito mais válido você ficar dentro da sua casa, nesse seu mundo que você construiu pra você, mas um mundo que vai te elevar. Como eu disse, uma rotina satisfatória e o trabalho focado e direcionado no seu projeto de vida, cara, principalmente. Pelo menos é assim que eu lido com a preguiça de sair de casa. Então, às vezes, torna muito mais viável, em vez de, por exemplo, é um sábado, 6 horas da tarde. Você tá na sua casa, já fez toda a sua rotina do dia, e agora sobrou um tempo para você trabalhar ali no seu projeto, abrir seu PC e fazer o que você tem que fazer ali. Então, às vezes, você quebrar esse flow do seu trabalho focado, de aproveitar esse seu tempo livre para se direcionar para os seus projetos, compensa muito mais. Sei lá, você tá com fome? Pede alguma coisa para comer. Ao invés de você pegar e sair num restaurante, você vai gastar mais, vai sair daquele seu momento que você precisa aproveitar, porque são poucos momentos que você tem, porque a sua rotina já é extremamente desgastante. Compensa pedir alguma coisa para comer, para beber, deixar tudo preparado, ou já ter comida em casa, você faz algo rápido, ali mesmo na frente do computador, você pega, se alimenta, algo da hora ali, comeu, bebeu alguma coisa, tranquilo, quer tomar uma cervejinha, abre a cervejinha, toma, e você não saiu do seu flow, você não jogou esse tempo livre pro ralo. Então vale muito mais a pena, cara. E aqui está a virada de percepção que poucas pessoas param para fazer. Quando o ambiente artificial começa a entregar recompensas emocionais parecidas com as do ambiente real, mas sem o desconforto que o ambiente real exige, o cérebro não hesita. Ele escolhe o caminho de menor atrito. Sempre escolheu. A diferença é que antes, o caminho de menor atrito ainda passava de alguma forma por outras pessoas. Hoje, ele pode passar inteiramente por uma tela. Isso muda tudo. Muda a forma como esses homens se enxergam, muda o vocabulário que usam para descrever sua própria vida, muda até a forma como encaram o fracasso. Porque se você nunca tenta, tecnicamente nunca falha. E existe um alívio perverso nisso. Um alívio que parece proteção, mas que na verdade é uma pausa que com o tempo vira hábito e o hábito vira identidade. E é justamente aqui que a coisa fica interessante, porque esse comportamento não nasceu do nada. Ele é resposta a algo. Muitos desses homens não estão em casa porque desistiram das mulheres, ou do amor, ou da vida social como conceito. Eles estão em casa porque em algum momento o custo emocional de tentar superou o valor percebido da recompensa. E isso é, antes de tudo, um problema de autoestima disfarçado de escolha. Pense na última vez que você, ou alguém que você conhece, decidiu não mandar aquela mensagem, não puxar aquele assunto, não aceitar aquele convite. Na maioria das vezes, a decisão não veio de preguiça, veio de um medo silencioso. E se eu não for suficiente? E esse medo, multiplicado por milhões de pessoas, todos os dias, começa a esculpir um comportamento coletivo. Um comportamento que de fora parece desinteresse, mas que de dentro é pura autoproteção. O interessante e desconfortável é que essa autoproteção tem um preço. Porque quanto mais tempo um homem passa evitando o desconforto da interação real, mais frágil sua tolerância a esse desconforto se torna. É como um músculo que não é mais usado. Ele não desaparece de uma vez, mas enfraquece, silenciosamente, até que uma simples conversa de elevador pareça uma escalada emocional. E aí, a engrenagem se retroalimenta. Menos prática gera menos confiança.
Menos confiança gera mais evitação. Mais evitação gera menos prática. Um ciclo perfeito, projetado sem querer, mas cumprido à risca. E enquanto esse ciclo se fortalece dentro de casa, algo também mudou do lado de fora, no comportamento e nas expectativas de quem está procurando alguém. Não estamos falando de culpa, estamos falando de dinâmica. Porque quando um lado do jogo recua, o outro lado sente o vazio. E esse vazio gera frustração dos dois lados, de quem sente que os homens sumiram e de quem sente que nunca vai encontrar coragem suficiente para reaparecer. Aqui cabe uma pausa importante porque é fácil transformar esse assunto numa guerra de gêneros, e isso seria um erro além de simplista. Isso não é sobre homens versus mulheres. É sobre um ecossistema social inteiro se adaptando, ao mesmo tempo, a ferramentas que não existiam há 20 anos, a uma cultura de exposição que não existia há 10, e a uma quantidade de estímulo digital que o cérebro humano simplesmente não foi desenhado para processar em doses tão constantes. Imagina por um segundo uma cena hipotética. Um homem de 32 anos sentado no sofá numa quinta-feira à noite. Ele já pensou em instalar de novo aquele aplicativo de relacionamento. Já pensou em ligar para um amigo e sair para beber alguma coisa, mas ele sabe de antemão o roteiro mental que vai se repetir. Abrir o aplicativo, dar poucos ou nenhum match, sentir aquele microsocamento silencioso na autoestima, fechar o aplicativo e voltar para o conforto de uma tela que, pelo menos, não o julga. Não é preguiça, é proteção emocional automatizada. E é exatamente nesse ponto que a maioria das análises sobre esse tema erra. Elas tratam o sintoma como se fosse a causa. Dizem que os homens estão preguiçosos, os homens desistiram, os homens não têm mais interesse. Mas preguiça não explica um padrão dessa escala. O que explica é medo. E medo, ao contrário do que muita gente pensa, não é fraqueza. É uma resposta racional a um ambiente que ficou objetivamente mais arriscado emocionalmente. Agora, imagina o oposto dessa cena. Imagina esse mesmo homem na mesma quinta-feira decidindo sair só uma vez, mesmo sem vontade. Ele não precisa ter sucesso. Só precisa provar para o próprio cérebro que o mundo lá fora não é tão hostil quanto a mente cansada imagina, depois de meses de isolamento. Essa pequena ação, sozinha, sem glamour, sem garantias, já é o primeiro tijolo de reconstrução de um músculo emocional que ficou fraco de tanto não ser usado. Porque no fundo, o que está em jogo aqui não é apenas o cenário dos solteiros. É a saúde emocional de uma geração inteira de homens aprendendo, sozinhos, sem manual, a lidar com um tipo de solidão que os pais nunca precisaram enfrentar nessa intensidade. Uma solidão silenciosa, confortável, quase indolor no curto prazo. E justamente por isso, perigosa no longo prazo. E talvez seja a hora de reformular a pergunta que abriu esse vídeo. Não é por que os homens pararam de sair de casa. A pergunta certa é: o que precisa mudar dentro e fora de casa para que sair de novo pareça, outra vez, algo que vale o risco? Essa resposta não é única, nem simples, nem cabe inteira num vídeo, mas começa quase sempre do mesmo lugar: reconhecer que evitar a dor da rejeição tem um custo tão real quanto a própria rejeição, só que esse custo é silencioso, distribuído ao longo de anos e disfarçado de rotina confortável. E se você quer continuar essa conversa, porque isso aqui é só o começo de um assunto muito maior sobre relacionamentos, autoestima e o mundo moderno, se inscreve no canal. Não pelo número, pela próxima vez que a gente for entender juntos por que fazemos o que fazemos. Nos vemos no próximo vídeo.